Prisco, vamos falar da farra dos salários no judiciário. E nós vamos direto Mais uma farra. Mais uma farra. Antes, uma observação, antes dos telões mesmo. O judiciário e o Ministério Público faz parte do Poder Judiciário. Esses dois segmentos, a magistratura e o Ministério Público, são os segmentos mais bem remunerados da República. Isso precisa ficar claro. E outro detalhe, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu o teto, e o teto é o vencimento do ministro do Supremo Tribunal Federal. Deputados federais, estaduais, secretários, ministros de Estado, todos no Poder Executivo e no Legislativo, nos dois poderes, obedecem o teto. Mas os juízes, os magistrados do Judiciário e o STF, o teto é mais elevado, a Corte do Judiciário, os juízes, na maior parte das vezes, os procuradores federais e estaduais do Ministério Público não cumprem o teto. E o detalhe é o seguinte, o judiciário é inalcançável, inatingível. Deuses do Olimpo. Então é complicado, é um péssimo exemplo, é um péssimo comportamento. Agora sim, Grazi e Vitor, vamos às telas. A farra dos salários no judiciário. Não tem nada a ver com Santa Catarina, mas é ilustrativo, é pedagógico. Mais de 221 mil servidores e aposentados do Rio de Janeiro ainda não receberam salário de setembro. Todavia, contudo, o abono, o Auxílio Peru, já foi concedido aos magistrados do Rio de Janeiro no valor de 2 mil para assegurar uma ceia de Natal confortável, farta e bem servida. Em Roraima, um estado miserável sob aspecto social, com defasagens absurdas em termos de sobrevivência mesmo de muitos dos irmãos lá de Roraima. Apesar disso, lá tem auxílio alimentação para os senhores magistrados, quase R$ 2.500, também já receberam, com antecedência. Próxima tela, devoluções de final de ano aqui no Executivo. Agora nós estamos vindo para Santa Catarina. Nós falamos, Gildiane, na semana passada, ou início dessa semana, sobre aquele projeto aprovado na Assembleia que limita os gastos, as despesas públicas por 2 anos. Um dos dispositivos do congelamento é o 1/10 dos demais poderes. Assembleia, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, tudo mais. Congelamento, ou seja, o valor não vai aumentar. Porque o governador Luiz Henrique, lá atrás, aprovou uma lei que atrelou o crescimento da receita e da arrecadação do Estado às transferências dos demais poderes, que se chama 1/10. Logo, a receita crescia, os poderes recebiam mais. E não sobrava mais para o Executivo, que tem a missão de quê? De executar obras, benfeitorias, atender a sociedade. Isso é um absurdo, é um escândalo. São recursos para a atividade meio, em detrimento da atividade fim, que claro que é a prioritária. Pois muito bem, nos últimos anos de Santa Catarina, tem sobrado dinheiro no Tribunal de Justiça, no Tribunal de Contas, na Assembleia Legislativa e no Ministério Público. A Assembleia e o Tribunal de Contas devolvem, já nos últimos anos, 4, 5 anos, tem devolvido alguns milhões para o Executivo aplicar em obras, para saúde, educação, mas o Judiciário e o Ministério Público não. Então é lamentável que isso ocorra. E para encerrar, rapidamente, será que nós temos tempo? Nosso tempo está acabando. Depois vem o Léo Coelho no próximo bloco, não tem tempo para o Léo, hein? Então, depois não adianta. Só para encerrar aqui, ó, coisa rápida. Essas 3 figuras. Eu estou sem o ponto, daí eu não estou acompanhando a limitação do tempo. Carmen Lúcia, foi o voto dela de Minerva, 6-5, que permitiu que a palavra final em relação ao futuro dos políticos seja da Casa Legislativa. Logo, Aécio Neves retornou ao convívio dos senadores. Ali, Aécio Neves II. Jorge Pisciani, presidente da Assembleia, hoje à tarde, Gildiane, também a Assembleia vai se reunir e ele, que está preso por decisão da Justiça, vai voltar, vai ficar em liberdade e vai voltar à Assembleia Legislativa. A gente vem acompanhando pelo equívoco da decisão
do Supremo Tribunal Federal. Era só para fechar. Falou pelo fim de semana também, né? Era só para fechar em relação às atitudes e ao comportamento do judiciário brasileiro que merecem reflexão.